Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 500 Cortina de fumaça. O conflito entre as Kickers United e Eternal atraiu a atenção de muitos jogadores. Os fóruns imediatamente se aqueceram com discussões sobre esse tópico. Esta foi a primeira vez que a Kickers United não foi considerada o azarão. Seu alvo eram as 3 fortalezas da Eternal. Se eles não derrubassem uma ou duas, essa campanha não teria sentido. Muitos jogadores esperavam ansiosos para ver como esta guerra iria se desenrolar. Talvez esse assunto ainda pudesse ser resolvido pacificamente se a Eternal simplesmente inclinasse a cabeça e pedisse desculpas. No entanto, se eles cedessem antes de qualquer luta começar, eles perderiam toda a sua moral em Cavodin. Portanto, não tinham escolha a não ser bater de frente com as Kickers United. Após o primeiro confronto, eles poderiam se desculpar sem passar por covardes. Skyfire Wild Dragon não podia deixar de pensar que a Kickers United estava sendo muito arrogante, acreditando que poderiam massacrar a Eternal com apenas 3.000 jogadores. Nem a Kickers United nem a Eternal fizeram nenhum post nos fóruns. Alliance of Mages e Divine Protectors estavam monitorando de perto a situação. Eles enviaram mais 6.000 jogadores para Cavodin. Esses jogadores começaram a vagar pelas ruas e mostrar a sua presença a todos, especialmente às Kickers United, enquanto os superiores esperavam o inevitável pedido de ajuda da Eternal. Uma calma estranha tomou Cavodin. Os aliados da Eternal ficaram em silêncio, sem mostrar sua posição. Se parecesse que a Kickers United iria perder, eles iriam correr para ajudar a Eternal em uma demonstração de apoio. Se parecesse que Eternal ia perder, eles definitivamente não estenderiam uma mão amiga. Essa era a natureza de sua assim chamada aliança. Toda grande potência havia desdobrado suas forças, procurando ver o resultado dessa guerra. Se a Kickers United fosse derrotada, a Alliance of Mages e a Divine Protectors definitivamente não os deixariam ir facilmente. Fortaleza da Prisão Mágica. Esta era a segunda maior fortaleza da Eternal. Era protegido por paredes espessas que tinham mais de 30 metros de altura. Numerosas torres de flechas foram erguidas atrás destas paredes. Como uma batalha poderia acontecer a qualquer momento, com os 3.000 jogadores das Kickers United chegando em Cavodin, a fortaleza estava fechada. O topo das paredes estava fortemente guardada, com sentinelas postas a cada poucos metros. Eles estavam armados até os dentes e prontos para defendê-la a qualquer momento. Sem uma arma de cerco como uma catapulta, seria difícil para as Kickers United romper essas paredes. Os 3.000 jogadores das Kickers United ainda estavam em Cavodin, sem mostrar nenhum sinal de movimento. Ninguém sabia o que eles estavam fazendo. Como resultado, os jogadores que defendiam a Fortaleza da Prisão Mágica relaxaram a guarda, ainda que ligeiramente. Cercando a Fortaleza da Prisão Mágica havia um vasto terreno baldio. Este lugar já foi um antigo campo de batalha. Um vento frio soprou pelo deserto. A vida vegetal esparsa que crescia ali balançava suavemente para frente e para trás. Essa era uma cena especialmente desoladora. No topo das muralhas da fortaleza, vários jogadores conversavam uns com os outros. Diga, qual fortaleza você acha que as Kickers United vai atacar primeiro? Eu não tenho muita certeza. Provavelmente nossa principal, a fortaleza Keloi. Se cair, seremos expulsos de Cavodin. Dada a força das Kickers United, eles definitivamente terão como objetivo o coração. Falando estrategicamente, eu não acho que as Kickers United irá atingir a fortaleza Keloi. Por que não? Se a fortaleza Keloi cair, nossa guilda estará acabada. Mas como isso beneficiará as Kickers United? Muitas das principais potências em Cavodin estão de olho em nossa guilda agora. Se formos aniquilados, outra pessoa se juntará e colherá todas as recompensas. As Kickers United essencialmente estaria fazendo todo o trabalho duro para outra pessoa. Se eu fosse o Nirvana Flame, eu não faria uma coisa tão estúpida. É por isso que eu acho que as Kickers United terá como alvo a Fortaleza da Prisão Mágica ou a Fortaleza da Guarnição do Espírito. Isso faz sentido. Pena que você não é o Nirvana Flame. Como você sabe o que um cara assim está pensando? Neste momento, 3 silhuetas surgiram do lado de fora da Fortaleza da Prisão Mágica. Usando alguns pedregulhos como cobertura, elas se aproximaram das paredes. Ninguém as notou. Esses 3 jogadores eram os mais famosos ladrões nas Kickers United: Nirvana Flame, King of the World e Sun. One Strike Vow estava ocupada realizando uma missão diferente. Nian fez um gesto em direção a King of the World e Sun. Os 3 se moveram ao longo do perímetro das paredes por cerca de 100 metros. Nian olhou para cima esperando que um grupo de jogadores patrulhando passasse. Subiremos daqui, avisou Nian. Ativando seu anel rastejante, ele grudou na parede como uma aranha e começou a subir rapidamente. Seus movimentos eram ágeis e rápidos. Seu corpo lentamente se misturou ao fundo da parede. Sam pegou uma besta. Era semelhante em tamanho ao balestra do cavaleiro do Lan de Nian. No entanto, disparava um gancho em vez de parafusos normais. Ele puxou o gatilho e disparou o gancho no topo da parede de 30 metros de altura. Depois de se certificar de que estava bem seguro, ele rapidamente escalou a parede. King of the World tirou um par de adagas estranhas. Elas tinham dentes cortantes afiados na borda das lâminas. Ele mergulhou as adagas na parede, depois começou a subir, confiando na força dos braços.
Seus músculos incharam e ficaram tensos, cheios de uma força incrível. Ni Yan chegou ao topo da parede em apenas 19 segundos. Sun e King of the World não foram muito mais lentos, com 21 e 23 segundos, respectivamente. Os três haviam se infiltrado com sucesso na fortaleza da prisão mágica. Eles estavam em estado de invisibilidade. Os jogadores na parede não tinham ideia de que o inimigo já estava no meio deles. Dada a consciência desses jogadores, Ni Yan, King of the World e Sun teriam praticamente que estar respirando no pescoço deles para serem notados. Havia muitos jogadores patrulhando a vizinhança. Ni Yan chegou ao outro lado da parede sem ser notado, depois saltou para a fortaleza. Uma queda de 30 metros não era nada para um ladrão de alto nível. Eles nem sequer sofreram dano de queda. Ni Yan gentilmente aterrissou no chão, depois se abaixou em um canto. Qual é o status de vocês? Vocês estão na fortaleza? Ni Yan perguntou. Estou sim, King of the World respondeu. Eu também, acrescentou Sun. Tudo bem, vamos seguir em frente. Ni Yan sorriu. Esse tipo de operação era brincadeira de criança para pessoas como eles. Os três ladrões partiram em direções diferentes, desaparecendo nas ruas. Depois de explorar o local, Ni Yan, King of the World e Sun descobriram que havia cerca de 5.000 jogadores defendendo a fortaleza da prisão mágica. Apenas um quinto desses jogadores era forte o suficiente para durar mais do que alguns movimentos contra eles. Havia um ponto de transferência localizado no centro da fortaleza da prisão mágica. Se a Eternal descobrisse que Ni Yan estava atacando esta fortaleza, eles poderiam enviar mais de 10.000 jogadores em 10 minutos. Esta era a vantagem de um ponto de transferência. Foi por esse motivo que a Eternal não colocou mais de 5.000 jogadores para defender a fortaleza da prisão mágica. Eles acreditavam que, mesmo que recebessem um ataque surpresa, ficar de fora por 10 minutos não seria problema. Mal sabia a Eternal que Ni Yan, King of the World e Sun já tinham entrado na fortaleza da prisão mágica, ignorando todas as defesas e entrando como se aquela fosse sua própria casa. Como a fortaleza da prisão mágica estava em estado de bloqueio, todos os jogadores comuns tinham partido, dando à fortaleza um ar completamente estéril. Salvo por alguns jogadores da Eternal patrulhando as ruas de vez em quando, não havia mais ninguém. A fortaleza estava cheia de prédios e numerosas ruas sinuosas, mas quase não havia sinal de vida. A maioria dos jogadores da Eternal estava guardando as paredes. Os poucos remanescentes estavam estacionados nas torres de flechas e em outros edifícios defensivos. Uma grande fortaleza que poderia facilmente acomodar entre 500.000 a 600.000 habitantes tinha apenas 5.000 pessoas ocupando-a. Pode-se imaginar como o lugar parecia desolador. Ni Yan chegou em um local minimamente vigiado na fortaleza. Olhando em volta, os prédios estavam bastante próximos um do outro. No centro havia uma grande praça com várias lojas nas proximidades. No entanto, todas elas estavam fechadas. Os jogadores da Eternal provavelmente não visitariam um canto tão remoto. Este local ficava a apenas 500 metros do ponto de transferência da fortaleza. Se ele se movesse em alta velocidade, poderia chegar lá em menos de um minuto. Tudo bem, vamos começar. Ni Yan ordenou através do chat da guilda depois de se certificar de que os preparativos estavam completos. Neste momento, os jogadores da Askickers United que passeando por Cavodin começaram a se movimentar. A Askickers United fez muitas das principais potências ficarem intrigadas. Eles se reuniram em Cavodin, mas não se moveram, como se estivessem esperando por algo. Na realidade, sob a cobertura de seus camaradas, um mago arcano após o outro desapareceu. Eles entraram no ponto de transferência e se teletransportaram para Vila Morondo, que ficava a apenas 1 quilômetro da fortaleza da prisão mágica. Uma vez que eles eram relativamente poucos em número, aproximadamente 300 pessoas no total e que todos eles se moveram separadamente, não atraíram muito da atenção da Eternal. Esses magos arcanos não representavam absolutamente nenhuma ameaça. Embora a Eternal soubesse que esses magos arcanos escapuliram, eles acreditavam que, enquanto a maioria das forças da Askickers United permanecesse em Cavodin, nada aconteceria. Depois de chegar à Vila Morondo, os magos arcanos entraram em uma pousada NPC e alugaram alguns quartos. Havia cerca de 20 pessoas em cada quarto. Algumas pessoas estavam seguindo esses magos arcanos de perto. Eles acreditavam que os magos arcanos estavam indo para montar um ataque furtivo em uma das fortalezas da Eternal. No entanto, para sua surpresa, nenhum desses magos arcanos deixou a Vila Morondo. Em vez disso, alugaram alguns quartos em uma pousada. Apenas o que estava acontecendo? Quais eram os planos desses magos arcanos? Ninguém conseguia entender o que o Nirvana Flame estava tramando. Todos ficaram perplexos, sentindo-se no escuro. Dentro de um dos cômodos da estalagem, 20 magos arcanos estavam juntos. Um deles estava segurando um pergaminho de teletransporte de grupo e atualmente estava recitando um encantamento. Depois de um lampejo de luz ofuscante, os 20 magos arcanos desapareceram, deixando a sala vazia.